Eu sou Tiago Pequeno, estudante de Engenharia Mecatrônica da Universidade Tiradentes. Estou gravando esse vídeo para fazer uma apresentação do trabalho da disciplina de Engenharia de Software, para a composição da nota da segunda unidade. A proposta do trabalho é que os alunos escolham um dos assuntos de interesse no site da CB Software, de todos os itens lá, os tópicos dos cursos que a CB Software oferece, escolher um tema e pesquisar e falar sobre ele. Então eu escolhi Engenharia de Software Experimental e pesquisei e vou falar um pouco nesse vídeo sobre o que eu aprendi e espero passar um pouco de conhecimento, do entendimento que eu tive. Como eu não sabia nada sobre o assunto, fui pesquisar na grande rede e os resultados, as respostas que eu obtive, né, me deixou curioso, porque eu percebi que a maioria deles, ou exclusivamente todos, falava sobre, eram links e sites sobre produção acadêmica, o que é produzido na universidade, artigos, pesquisas científicas, material de estudo de dentro das universidades. Então, eu fiquei na dúvida se não existiria serviços, se não existiria produtos de empresas, da indústria e até em geral do mercado de trabalho, em outros ramos profissionais que falasse sobre, que oferecessem serviços ou soluções sobre engenharia de software experimental. Então, a grande questão que eu levantei e acho importante responder essa pergunta é: será que não existe produção de engenharia de software experimental dentro dos outros universos, que não só na universidade? E aí eu fui atrás de buscar essa resposta. Dos links que eu busquei na pesquisa, dois me interessaram, de duas universidades. E aí, o primeiro que eu dei uma estudada, percebi que a parte de engenharia de software experimental, ele aborda muito o que é exatamente sobre experimentos, O que é, qual é o assunto dado que trata de experimentos dentro da engenharia de software. E aí, para entender isso, é importante saber o conceito de metodologia científica, Porque fazer experimentos mais é do que desenvolver ciência. Então, o método científico, o processo científico, ele traça essas etapas aí, De primeiro você fazer a observação, observar os fenômenos, observar o mundo, o comportamento das coisas do mundo. E a partir dessas observações, você criar perguntas, produzir questionamentos, sendo reflexivo, sendo crítico, né? Para que essas perguntas sejam as perguntas certas, porque só as perguntas corretas é que vão oferecer respostas corretas também. Então, a partir dessas perguntas, você cria hipóteses, Você levanta hipóteses e busca descobrir se essas hipóteses estão corretas, se são verdadeiras, Faz isso através de experimentos. O processo científico tem essa linha. A partir de experimentos que você faz em ambientes controlados, E o ambiente controlado propício para fazer experimentação são os laboratórios, né? Com os experimentos, com os resultados dos experimentos, você levanta dados, aí você cria uma documentação, coleta dados e faz análise, A partir das análises, desse levantamento de dados, dessas informações colhidas pelos experimentos, você pode chegar a conclusões. Essas conclusões vão dizer se aquelas hipóteses criadas estão corretas ou não e responder às perguntas que foram levantadas inicialmente. Então, esse é o processo científico, que no final o objetivo é você ter as conclusões e, a partir daí, procurar criar produtos, na engenharia, criar soluções que resolvam problemas. Então, esse é o processo científico e a partir dele
a gente vai entender um pouco sobre o que é a engenharia de software experimental, né? Baseado no processo científico. É, é fácil visualizar laboratórios quando a gente imagina as ciências já conhecidas, né? As ciências antigas, como física, química, biologia, medicina, né? Até matemática mesmo. A gente consegue visualizar, a gente consegue imaginar os laboratórios, é fácil de enxergar os laboratórios dessas ciências, né? Mas e quanto à área de software? Como seria um laboratório de desenvolvimento de software para realizar experimentos, né? Para testar, simular e analisar o que é desenvolvido em software. E aí o laboratório do, do desenvolvimento de software nada mais é do que uma estação de trabalho. Estação de trabalho bem estruturada, com os programas adequados, os programas de desenvolvimento, de programação, compiladores, né, e os simuladores. E esses programas que fazem simulação e que fazem testes é o que eu vou apresentar no final. Alguns deles é o que eu vou apresentar no final desse vídeo, né? Então, você tem aí o laboratório para o desenvolvimento de software experimental. E aí uma pequena evolução, né? Uma caricatura do que seria a evolução no espaço de trabalho para desenvolvimento de software. Hoje o cenário de um programador é mais ou menos esse daí. Bom, brincadeiras à parte, eu continuei a pesquisa, né? E eu me deparei com alguns termos que eu achei interessantes, que eu achei relevantes trazer para essa apresentação. Um deles fala exatamente do que eu estava falando agora, os laboratórios, né? Os ambientes experimentais. Esse termo aí fala sobre o ambiente onde se desenvolve, se testa e se simula e se pratica experimentação na, na área de desenvolvimento de software, de engenharia de software, né? Um outro termo que eu achei relevante é o SAIS. O SAIS, ele fala sobre fazer essa produção, fazer esse desenvolvimento de software experimental em escala, em grande escala, né? Alinhando isso, os laboratórios para desenvolvimento, pesquisa de experimentos, são os ambientes de experimentação em grande escala, né? Fazer ciência é promover experimentos através de uma grande rede, tudo conectado. Então, essa conexão, quando fala nessa conexão para pesquisa, para desenvolver experimentos, eu me lembro muito da Deep Web, né? Parece louco falar em Deep Web aqui, mas a Deep Web ela não é só a parte obscura da rede, ela não é só aquelas loucuras que a gente ouve falar. A Deep Web também é muito usado para pesquisa científica. A Deep Web é muito usado também para buscas, né? Para divulgar trabalhos e descobertas e invenções que muitas vezes a instituição, a universidade não quer, ou até a empresa mesmo, não quer que esteja na superfície ao alcance de todos, mas que seja acessível apenas a um grupo seleto. Então se usa a Deep Web para isso, né? Então eu diria que a Deep Web seria um grande SaaS. SaaS também lembra o termo conhecido e-commerce, né? O e-commerce nada mais é do que uma grande rede de vendas, compras e vendas de produtos. Então, dá para fazer essa analogia aí. Um outro termo é esse daí, né? Base de software, engenharia de base de software para pesquisa, para grandes pesquisas. Nada mais é do que nada mais são do que ferramentas de apoio à pesquisa, né? Se fundamentam em algoritmos de busca diversos. Então, seriam buscadores, seriam servidores que auxiliam essa busca para você ter acesso a experimentos, a resultados, a conclusões e a documentação que se produz na experimentação de desenvolvimento, de engenharia de desenvolvimento de software, né?
E aí, com todo esse conteúdo já estudado, eu volto aquele meu questionamento inicial, né? De será que a universidade é o único lugar onde se produz engenharia experimental de software, né? Será que a universidade é o único canto onde a gente vai fazer uma busca e encontrar artigos, conteúdo, material, né, de estudo sobre essa parte da engenharia de software, a parte experimental? E aí me ocorre muito o que foi dado na disciplina, né? A disciplina da gente. O professor falou muito sobre métodos ágeis. A gente estudou muito métodos ágeis. E agilidade, ter agilidade em engenharia de software seria resolver outras questões também, levantar outras questões e procurar respostas. E essas questões que eu trago agora são um, tem o objetivo de atender a proposta principal desse trabalho, né, que o professor deixou bem claro. O que se quer é mostrar o que é que tem de solução hoje no mercado. Então, responder perguntas como: quais as práticas em evidência, né? Quais são as que estão em evidência hoje? O que está sendo criado? O que é atual? O que é que hoje está sendo usado? E o que é que está sendo melhorado? O que é que já existe e está sendo otimizado, está sendo atualizado? Além disso, responder à pergunta de como isso está sendo feito, né? Quais são os métodos? Quais são as técnicas, né? E o que é dado em manutenção e está em evolução? Quais são os modelos de simulação e de teste que a gente tem hoje? Respondendo essa pergunta, eu consegui ver que não é só a universidade que trabalha nisso, né? A indústria, empresas, o mercado de trabalho em geral, ele consegue operar na parte de engenharia de desenvolvimento experimental de forma muito conectada, né? Estão sempre em troca, promovendo diálogos, se comunicando e trabalhos paralelos também são uma realidade. Então, aquela minha pergunta inicial, né, de que será que só a universidade é que tem experimentação para engenharia de software? A resposta é que não, né? A gente encontra também serviços no ramo empresarial também. E aí, eu vi muita coisa também sobre a questão da inovação, né? Os processos de software para inovação, a academia e as empresas precisam conversar muito, porque na academia é onde se pesquisa muito, é onde se tem muito projeto de extensão para desenvolver experimentos, né? Então, as empresas precisam se conectar bem às universidades, até porque eles possuem o mesmo potencial hoje em dia, possuem o mesmo no mundo conectado hoje, eles possuem o mesmo potencial para criar, né? E há um potencial grande também no sentido de fazer isso paralelamente entre eles, né? Então, eu continuei na pesquisa, continuei no estudo e achei um outro link, num outro site de uma outra universidade, um pouco da teoria, né? Falando sobre, principalmente, quais são os objetivos da engenharia de software experimental e quais são os métodos usados, que é muito importante saber e conhecer os principais métodos. O principal objetivo, entre muitos, é promover melhoria contínua e sequencial, né, das soluções que já existem. Então, através dos experimentos, você oferece a melhoria contínua e sequencial da qualidade dos processos e dos produtos, né, das soluções frente às mudanças, pensando que sempre tudo está em mutação, né, tudo está em transformação e essas soluções precisam ser sempre atualizadas. Então, estar experimentando coisas novas é essa parte da engenharia de software, né, que fala. E isso aí torna a engenharia de software experimental mais do que engenharia, na verdade, uma ciência mesmo, né? Estar em experimentação é mais do que só produzir soluções e produtos.
promover ciência mesmo, fazer ciência. E aí, os métodos, como eu pesquisei também quais são os métodos usados, eu descobri que são quatro os principais, né? O primeiro é o método científico, né, que ele é voltado para a questão da observação, observar tudo, observar o mundo, observar os fenômenos, né? O método de engenharia, né, próprio, que é voltado para a questão dos produtos e das soluções desenvolvidas, né, os processos dessa produção. O método analítico, que ele é um conceito mais matemático, ele é mais estatística mesmo, baseado na teoria. E o método que é o que a gente vai trabalhar mais, que é o método experimental, né? O método experimental é o grande cerne desse trabalho aqui. E o que ele faz é sugerir o modelo, desenvolver o método qualitativo e ou quantitativo, aplicar um ou mais experimentos, né? Medir, analisar, isso é fazer experimentação, né? Avaliar o modelo, repetir o processo, testar, simular, isso tudo é experimentação. E essa abordagem, ela é orientada para a melhoria, né? Para sempre otimizar, procurar otimizar os sistemas. Essa orientação à melhoria, ela é revolucionária, porque ela acompanha as mudanças que precisam ser aplicadas para continuar resolvendo, as soluções continuarem sendo eficientes. Isso fala muito sobre métodos ágeis também, né, que a gente viu. Então, isso proporciona sempre criar algo novo e está sempre melhorando, né? Nessa pesquisa eu também entendi um pouco do que são os elementos principais dos experimentos em software, né? Os elementos principais são três. Em engenharia de software, esses elementos da experimentação são as variáveis, os objetos e os usuários, né? Então a experimentação trabalha em cima desses três princípios aí. E quem é da área de programação, quem conhece linguagem de programação, sabe bem a importância, né, desses elementos, das variáveis e dos objetos. E quando se fala em usuário, eu me lembro muito de uma provocação que eu vi num documentário muito interessante, que é o Dilema das Redes, que fala muito do cenário atual, de como as redes têm influenciado a vida das pessoas. E essa provocação, e um dos participantes do documentário dizia que existem duas grandes indústrias que tratam os clientes como usuários, né, que denominam os seus clientes como usuários. Uma é a indústria das drogas e a outra é a indústria de software, né? Então, esse documentário é bem provocativo, é bem interessante e traz um choque de realidade sobre o poder que as redes estão causando nas pessoas e nas decisões, na tomada de decisões das pessoas, das nações, das políticas. Bem interessante, eu super recomendo esse documentário, muito bom. E aí, falando de novo, né, sobre os objetivos de promover, de fazer experimentação em engenharia de software, seria exatamente aquilo que eu falei, né? Promover e buscar o controle e a melhoria contínua de produtos, processos, recursos, modelos, teorias e principalmente automatizar processos, né? Você criar programas que sejam capazes de fazer o que o homem não consegue fazer, né? De forma automática, de forma mais rápido. Então esse é o principal objetivo, né? E através da experimentação isso é melhorado, isso continuamente é melhorado. E aí agora para finalizar, vou apresentar algumas das soluções, algumas das tendências que existem hoje no mercado, alguns aplicativos, né, que através deles é possível fazer experimentação, através deles é possível fazer ciência, né, aplicar o processo científico dentro do ambiente de software. O primeiro é o Robotium. O Robotium ele é uma solução de automação de testes em ambiente Android.
né? O Robotio ele é uma aplicação em robótica, voltado para robótica, né? Para sistemas de automação e soluções integradas à mecatrônica. Então, achei muito importante trazer esse, essa solução aí, esse programa, porque nós somos do curso de engenharia mecatrônica, né? E ele tem essa aplicação. Felizmente, ele tem pontos fracos, que um deles é a limitação de trabalho dele, é apenas um aplicativo por vez. Ele não consegue estar rodando dois aplicativos simultaneamente, um por vez e somente. E um outro problema, outra limitação é que ele não manipula em linguagem Flash, né? E em ambiente web ele não trabalha. Então ele tem esse ponto fraco aí também. Uma outra aplicação é o Firebase. Firebase, ele é do Google, tá? Ele é uma solução Google Firebase. E a característica dele é de acelerar, né, para promover o crescimento, para promover a melhora de forma mais rápida, mais acelerada dos aplicativos que já existem, das soluções que já existem. Ele tem um modo de funcionamento de quando você coloca uma aplicação em teste, um programa para ficar sendo monitorado, ele apresenta modificações que você pode fazer no código para acelerar, né, o crescimento e a expansão de sua time base. Uma outra solução é o Rhinorex. O Rhinorex, ele é um gerenciador de equipes de desenvolvedores. Então, para quem é gerente de projetos, é uma ótima solução, é uma ótima opção para quem gerencia hum, equipes equipes que fazem programas, né, de programadores. Tem o Eggplant também, né, que eu achei interessante. Ele trabalha com automatização de testes bem abrangente, né? Então, plataforma móvel e estação de trabalho desktop, ele abarca também. E aí ele é voltado exatamente para fazer experimentos, né? Quando eu vi esse nome, eu pensei que era alguma solução para a área do agronegócio. Eu achei que fosse alguma coisa para monitorar culturas de plantas, mas eu acho que não tem nada a ver não. Uma outra solução que eu achei muito bacana é a Appium. A Appium ele trabalha com testes de aplicativos móveis, né? Ele é exclusivo para sistemas mobile. E aí o que eu achei muito interessante nele é que ele foi criado, ele foi desenvolvido baseado nos princípios especiais de uma filosofia. Eles definiram 4 regras, ou seja, estabeleceram uma filosofia para essa solução aí trabalhar dentro dessas regras, que são a primeira, o usuário ele não precisar recompilar, fazer recompilação, né, para as mudanças que ele vai fazer no código. Se ele precisar fazer uma alteração no algoritmo, ele não precisa fazer recompilação. Então, tem que atender essa regra aí, tá? O aplicativo que está sendo simulado, monitorado em experimentação tem que atender essa regra. Outra regra dessa filosofia é que o usuário ele não está bloqueado para a linguagem que ele está trabalhando. Eu não entendi muito o que ele quis dizer com isso daí, não, tá? Mas é referente à linguagem que está sendo trabalhado a solução, o aplicativo. Outra regra, essa é muito legal porque foi muito colocada na nossa disciplina, no nosso conteúdo falando sobre métodos ágeis, que é não reinventar a roda, né? Não precisar fazer de novo o que já existe. Então, se você tem métodos que já foram implementados e existem, você usa ele, tá ligado? Para testar esse aplicativo em experimentação. E a regra final essa é a minha preferida, é que um framework de automação, ele deve ser open source, né? Então, eu sou extremamente adepto da iniciativa open source. Então, esse é o aplicativo Appium. E para fechar, para finalizar,
tem o meu preferido, o Genymotion. Esse daí eu sou usuário. Gosto muito desse aplicativo. Ele nada mais é do que um emulador para virtualização de dispositivos, né, principalmente de dispositivos mobile. Ele tem um potencial de você criar mais de 3.000 configurações diferentes de diferentes dispositivos. Então, dispositivos virtuais, né? Então, se você tem um celular, está criando um aplicativo para esse celular, seja Android, seja iOS, e não quer arriscar o seu equipamento, o seu dispositivo, você pode criar um ambiente virtual nesse emulador, no Genymotion, e rodar essa aplicação para fazer o teste, para fazer o experimento, para fazer. Então, o Genymotion ele é esse emulador de virtualização e ele tem um desempenho muito bom, ele é leve. Eu uso ele numa distribuição Linux, no meu Ubuntu. Ainda não testei no Mint, mas ele tem um desempenho muito bom. Você consegue rodar muitos dispositivos ao mesmo tempo e ele não perde desempenho. Vai depender também da capacidade de processamento da sua máquina, mas ele consegue rodar sem problema nenhum, em muitos casos. E ele dá de lavada no BlueStacks. BlueStacks trava muito. O Genymotion dá uma surra no BlueStacks. E é isso. É, Esse foi o entendimento que eu tive sobre engenharia de software experimental. Espero ter passado conteúdo de forma eficiente. Aqui eu tenho a referência bibliográfica de onde eu peguei esse conteúdo e espero que tenha sido esclarecedor. Um abraço.